pessoal, sejam todos bem-vindos. Shirley, Ana, Ana J, boa noite. Valquíria, muito boa noite ao pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Me deem aí um toquezinho para dizer se está tudo bem com a voz, com o áudio, né? Tá tudo ótimo. Tá dando para escutar direitinho pra gente iniciar. Valquíria, Ana, fala aí pra mim. Estão me escutando bem? Patrícia, seja bem-vinda. Joia, maravilha. Pessoal, então enquanto as pessoas vão entrando, deixa eu ver se tem recadinhos aqui. Vamos iniciar a nossa jornada 2023, né? Como nós tivemos outra live, maravilha, obrigada meninas. Como tivemos outra live na semana passada, eu estou fazendo diversas lives até o dia 20 de dezembro, pra gente falar muita coisa, né? Bastante coisa a respeito dessa virada de ano, dessa entrada aí de 2023. Então a gente já falou algumas coisas, tem a live salva aí no feed para quem perdeu, tá? Então dá uma olhadinha lá, tudo que a gente já falou, e nós vamos continuar aí conforme os assuntos forem surgindo, tá? Então façam perguntas, tá? Vamos, lógico, focar aqui no nosso tema, né? Mas façam as perguntas, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer aí de produtivo, de positivo nesse 2023, porque como a gente estava falando na live anterior, a gente quer tudo novo, a gente quer que tudo mude, que tudo seja melhor, mas a gente insiste em manter as mesmas atitudes. Não é verdade? Então não adianta esperar nada novo se não mudamos as nossas atitudes, se a gente não evolui. E 2023 é o ano do quê? Do conhecimento, do desenvolvimento. Então tá mais do que na hora, conforme a gente falou na live anterior, já tá mais do que na hora da gente crescer, evoluir, deixar para trás os padrões obsoletos, né? As crenças que não nos servem de mais nada, que a gente já sabe que não tá mais funcionando, né? Os métodos que a gente utiliza, as crenças que a gente vem aí praticando, que a gente aprendeu há tanto tempo atrás, que até em outras épocas, né? Com a criação que a gente recebeu e tudo mais, de repente isso podia ser válido para lá, naquela época, né? Ou então nem era válido lá, só que as pessoas não sabiam fazer diferente, né? Então, agora, quem somos nós? Nós somos os responsáveis por nós mesmos, pelas nossas experiências, pelo nosso caminho, pela nossa vida, pelo nosso futuro. Então, a responsabilidade está aqui, na nossa mão. E o que a gente está fazendo com essa responsabilidade? Né? Será que a gente realmente está fazendo as coisas diferentes? A gente está evoluindo para esperar um resultado melhor do que os nossos pais tiveram, os nossos avós e tudo mais, né? A gente quer crescer, a gente quer seguir em frente, só que a gente não se desamarra do passado, tá? Então hoje, muito provavelmente, o nosso foco vai ficar aqui, né? No que eu tenho que soltar para poder seguir em frente. Eu quero um ano novo, eu quero novidades, mas eu preciso soltar das coisas que não me servem mais e que eu insisto em carregar, certo? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Então o convite hoje, né, é pra gente passar aqui uma noite, uma horinha de muita troca, de muito conhecimento, de muita reflexão e de autorresponsabilidade. Eu digo sempre e vou sempre repetir isso para vocês em toda a live. Não adianta autoconhecimento sem autorresponsabilidade. Você vai lá, aprende, mas não assume responsabilidade sobre o que você aprendeu, não adianta nada, ok? Então vamos assumir responsabilidades. Quem mais entrou aí? Solange Gonzalez Rodrigues.
outra Solange, Jorge, então sejam todos bem-vindos e vamos lá, vamos dar início, né? Porque eu começo a falar muito, depois acaba o nosso tempo e eu ainda fico com vontade de falar um monte de coisas que não deu tempo. Então vamos começar. Gente, então semana passada a gente teve uma live, foi uma introdução a essa nossa jornada para 2023 e o que a gente abordou? Primeiramente, né? Antes de pensarmos nessa virada do ano de 2022 para 2023, nós estamos no mês universal, né? O mês universal de dezembro, na numerologia, a gente soma, né, esse mês de dezembro, que é 12, mais o ano, que 2022 dá 6. Então, na verdade, nós estamos num mês universal, que é dezembro, para nós, né? As pessoas entendem como mês 12, mas esse mês 12, ele está numa frequência numérica 9. O que isso representa para nós? Então, só resumindo, porque a live está salva no feed, então, vai ficar por um tempo lá. Então, depois vocês podem consultar tudo que a gente falou, mas né, vamos fazer uma passagem breve para podermos entrar em outros temas. Mas a gente precisa, sob o 9, fazer o quê, gente? Vamos usar esse mês para a gente limpar, concluir aquilo que está pendente. A 9 é o que? Encerramento, altruísmo, doação e desapego. Solta. Não tem como esperar coisas novas se o nosso espaço está todo ocupado por coisas que já não servem mais. Vocês estão entendendo? Então, é preciso aproveitar esse mês de dezembro para fazer uma limpeza geral na nossa vida, ok? Então, vamos limpar tudo que não serve mais. Então, vou repetir para quem está entrando agora. Diminuir um pouquinho aqui. Paulo, seja bem-vindo, Paulo, querido. Então, vamos lá. Mês de dezembro é o mês 12, mas na numerologia ele está sob influência da frequência numérica 9. O que é o 9? Gente, é o último número do ciclo. Então, a gente passou por um ciclo de 9 etapas. Então, esse seria um ciclo que está aí encerrando. Então, essa é a frequência onde a gente termina, conclui, encerra, limpa o espaço para poder receber as novidades que chegarão em seguida. Então, gente, mas faz uma limpeza em tudo. Tá? Começa por aquele guarda-roupa que reflete um pouquinho de como está o seu estado espiritual, né, emocional. Limpa todas aquelas roupas que você nunca usou, nunca vai usar, que não te serve mais, né, que não tem mais espaço na sua vida. Mas eu vou emagrecer. Quando você emagrecer, você vai lá e compra outra, mais atual. Né? Solta, gente, para com essa coisa, com esse pensamento de miséria. Mas é tão bom, mas eu paguei tão caro. Mas não te serve mais. Falei na outra live, vou repetir aqui hoje. Bom dia dos bons. Adoro essa frase, sempre vejo lá no seu perfil, Paulo. Então vamos lá. Vamos soltar tudo, abrir espaço para o novo. Então nós vamos aplicar isso em tudo. A gente começa pelo guarda-roupa e começa a fazer uma análise em tudo que nos cerca. Como é que tá? Os meus relacionamentos sociais. Quanta gente que eu deixo participar da minha vida que não agrega nada? Com quantas preocupações, quantas responsabilidades eu carrego que não me pertencem? Né? Que estão aqui, pesando nas minhas costas e eu insisto em carregar quando eu sei que isso não é responsabilidade minha. Métodos, padrões que eu repito e que eu sei que não funcionam, que eu fico ali na teimosia, insistindo em coisa que não vai me levar para lugar nenhum. E o que eu ia dizer, que eu falei e vou repetir, se você não tirar, o universo vai tirar. E é aquela história, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Então vai esperar o universo tirar? Aqueles relacionamentos que não agregam mais nada na sua vida. Aquelas situações ruins que você enfrenta. Sabe por quê? Porque você tem medo de piorar. Porque você ali já se ajustou. Apesar de estar ruim, você permanece com aquela situação porque você consegue dominar aquilo. Então, quanta coisa
ruim, né? E quanto excesso de bagagem a gente carrega o tempo inteiro porque não quer se desapegar. Então, o mês de dezembro é pra gente fazer exatamente isso, limpar tudo. Mas desde a casa, organizar tudo, tirar tudo que não serve, porque isso que a gente vai acumulando fisicamente é um reflexo de tudo aquilo que a gente acumula na alma. Aqueles lixos emocionais, aquelas porcaria, aquelas amebas mentais, que não serve pra nada e a gente tá carregando, que a gente já entendeu que não vai levar a gente pra lugar nenhum, mas a gente continua carregando. E aí, gente, tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Como é que vocês estão? Cheio de porcaria aí? Não é feio falar, tá? Feio é a gente ignorar porque não quer lidar com isso, porque não quer assumir responsabilidade. Né? Feio é a situação que fica, né, quando a gente percebe que o tempo passou e a gente carregou um monte de coisa que não precisava, que a gente insistiu num monte de métodos, de padrões, de crenças que não levavam a gente para lugar nenhum, não é? Total, né? Então, e a gente insiste, a gente sabe, mas a gente é sem vergonha. Né, Ana? A gente é muito sem vergonha, a gente sabe, né, mas a gente espera vir alguém para falar, para dar aquela prensa, pra gente poder tomar vergonha na cara e falar, ai meu Deus, realmente eu preciso fazer isso, eu preciso fazer essa limpeza, eu preciso mudar, eu preciso transformar muita coisa na minha vida, não é? A gente fica enrolando até chegar no limite e não tem essa necessidade de chegar no limite. Se a gente parar para perceber, sair do automático, né? Quanto a gente não vive no automático e parar para perceber onde a gente se colocou, onde a gente tá nesse momento. Como é que tá a minha vida? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Como é que eu tô me saindo nesse propósito? Né? A gente nunca para pensar nisso. Quando para, já tá lá com depressão. Não é? Já tá lá triste, arrasado, acabado de tanta porrada que já levou da vida e não entendeu por que tava levando. Então nós vamos falar muito disso hoje. O pessoal tá se identificando aí, né? Bom, gente, então depois deem uma olhadinha lá na última live que a gente vai falar desses encerramentos, né, que eu acabei de mencionar aqui, para depois a gente pensar nessa frequência aí do ano novo. Então vamos lá. Mês 9, mês 12, que está sob influência da frequência numérica 9, vamos eliminar tudo e aí sim a gente vai pensar em ano novo. Antes de falar de 2023, como é que a gente estava aqui no 2022, só para vocês entenderem essa transição. 2022 dá 6. 6 é uma energia maternal, protetora, acolhedora, mediadora, prestativa, e cai até um pouco naquilo que eu canso de falar para vocês também, sobre o vitimismo, né? Todo número tem ali o seu lado, a sua polaridade positiva e negativa. Então todos eles têm o seu lado sombra. E o lado sombra do 6 é a dramaticidade, é o vitimismo, a dependência afetiva. Ao mesmo tempo que ele vem para ensinar a gente a assumir responsabilidade afetiva, ele também faz a gente mais emocional e mais carente, mais fragilizado, mais sensível, né? E acaba incorrendo nessa questão do protecionismo. Então, até o momento, nós estávamos nessa energia aí, de assistencialismo, se a gente for falar, né? A gente está falando de uma frequência universal. Como eu expliquei anteriormente, cada um também tem a sua frequência pessoal do ano, tá? Então, quando eu faço aniversário, eu entro num ano pessoal próprio, de acordo ali com as minhas frequências numéricas, o meu mapa natal, mas a gente vai falar disso quem sabe, numa próxima live, né? Até o dia 20 vai ter bastante. Então, depois a gente entra nesse aspecto. Mas quando a gente tá falando de 2023, nós estamos falando do ano universal. Então, essa frequência, ela vai influenciar a mim, que estou aqui em Santo André, você que está no Sul, você que está no Nordeste, você que está fora do Brasil, né? É para a humanidade. Então, a humanidade
estava sob influência de um 6, que é essa energia mais emocional, mais sensível, e que, como eu disse, pelo lado positivo, ela traz esse senso de responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo também coloca a gente muito nessa frequência de carência, de vitimismo, de drama, e isso também não é legal. Agora, a gente vai entrar numa frequência de 7, certo? 2023, se você somar esses números aí, vai dar 7. E o que é o 7? Gente, acabou. Esse mimimi do 6, a gente pode dizer assim, tá? Acabou. Esse passar a mão na cabeça, esse colinho do 6, que o 6, né? Quando a gente fala em 6, a gente lembra daquela figura maternal, né? Aquela que acolhe, protege, provê, ampara, aconselha, enfim, que faz tudo, né? Que divide os fardos para que eles se tornem mais leves para cada um. E agora no 7 não. Agora é uma frequência racional. É uma frequência profunda, espiritual, mas que ela cobra sensatez. Então ela vai muito pro lado mental, racional. Tá? Não tem mais mimimi sobre o 7. Então o que eu ensinei vocês na semana passada? Que esse número é o número do conhecimento, do desenvolvimento. É um número que contempla, ele promove uma transformação, uma elevação, um desenvolvimento silencioso, mas ele é implacável, né? Ele não faz barulho, só que você tem que aprender. Por que eu chamei a atenção de vocês aí para a questão do curso? O que a gente vai focar muito no curso que vai acontecer em janeiro? 2023 é o ano do conhecimento. Aqueles que estiverem vivendo na superficialidade, sabe aquela futilidade, que eu não sei se vocês concordam comigo, que eu percebo o tempo todo, né? Pessoas vazias, se apegando em bobagens, né? Em tanta coisa superficial, fútil. Isso vai ser cobrado, gente, não tem mais espaço no ano 7 para essas bobagens. Pode dizer que 2023 pode favorecer também o despertar espiritual por conta do 7. Sim, o 7 ele promove um desenvolvimento sob todos os aspectos. Tá? A inteligência emocional se eleva, a capacidade mental, intelectual se eleva e, ao mesmo tempo, quando as pessoas têm esse princípio, elas também se voltam para o sagrado para tentar compreender as experiências terrenas, o sentido da existência, principalmente o sentido da existência através das leis universais. Aí é independente de religião, né? Cada um tem a sua, cada um se identifica mais com uma crença, enfim. Ou então não precisa ter uma crença, né? Um encontro com você mesma, com você mesmo, tá? Então, de repente, em si você encontra esse Deus, né? Essa verdade, essa iluminação, essa inspiração. Então, o 7, ele é conhecimento com profundidade, com embasamento. Então não tem mais como fugir da verdade. E da verdade que rege o senso coletivo e da sua verdade interior. Agora, onde você vai buscar, você vai decidir com o que você mais se identifica. Vocês estão me entendendo? Mas precisa. Imagina, Ana. Aí, mas precisa saber aonde você vai, no que você vai se dedicar, qual é o tipo de ferramenta com a qual você mais se identifica para buscar novas verdades. Porque sob o 7 é tempo de questionar tudo. Estabelecer novos princípios que estejam mais de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você vê. Você precisa estabelecer novos padrões para tudo aquilo que não está funcionando na sua vida. Anísia, querida, seja bem-vinda. Vocês estão entendendo? Então, assim, a cobrança em cima desse conhecimento será extremamente grande. E é assim, quando chega o momento de aprender determinado conceito, né? A gente está falando aqui das frequências numéricas, né? Tá se baseando nisso, mas a vida é assim com tudo. A hora que chega o momento de aprender, se você se recusa a esse aprendizado, é só sofrimento e prejuízo. Não tem como.
fugir disso. Tá? Então entendam a importância da entrada dessa frequência numérica em relação à humanidade. Agora vai ser cobrado tudo aquilo que você deixou de fazer, tudo aquilo que você não investiu, tudo aquilo que você... Sabe aquela história de tapar o sol com a peneira? Ai, não tô vendo, ai, não quero me posicionar, ai, fico aqui em cima do muro. Agora você vai ter que cair para um lado ou para o outro. Ivone, querida, seja bem-vinda. Vocês estão entendendo a energia que está entrando agora? Gente, o 7 é uma energia crítica. Então é assim, ou é ou não é. E quando você tá fazendo a coisa de qualquer jeito, você toma uma porrada atrás da outra, para você acordar que esse não é o caminho, que essa não é a forma de fazer. O que a gente fala das pessoas 7? São os especialistas. Eles são perfeitos. O 7 é o número da perfeição. Então tudo que a gente tudo que um 7, né, vai fazer, ele faz com perfeição. Ele não admite erros. Ele não admite superficialidade. Então, aquilo que ele sabe com profundidade. Ele vai saber argumentar, ele vai ter o embasamento para te explicar. Ele vai dominar todos os aspectos daquilo que ele defenda. Então, nesse ano que entra, é isso que a vida vai cobrar. O que você está defendendo? Qual é a sua verdade? Por que você acha que isso está certo? Então, 7 é o número dos porquês. E você vai ter que parar agora para fazer essa pergunta para você mesmo. Sabe aquela DR com a gente? Então, vai ter que bater uma DR aí. Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é o meu legado? O que eu identifiquei como legado para mim? O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu quero chegar? Sabe aquilo que você vai perguntar lá no psicólogo, no terapeuta, né? Que você chega lá totalmente perdido, eu não sei. Quando chega nesse estado é porque a coisa já descambou de vez, não é verdade? Quando você chega nesse estado é porque você já tá bem perdidinho. Só que por que precisa esperar chegar lá no fundo do poço para ir atrás de alguém te ajudar, quando a gente pode parar e pensar? Né? Independentemente de tudo aquilo que eu recebo de crítica, que eu sempre recebi desde criança, de tudo aquilo que as pessoas querem que eu faça e que eu seja, de tudo aquilo que eu observo no meu ambiente, que eu preciso ser para as outras pessoas, independente de todas essas porcarias aí que a gente vai trazendo como verdade e uma necessidade para nós, quem é você? Já parou para se perguntar? Você já parou para perceber o quanto você se desviou da sua essência, que você nem lembra mais quem você era, porque você cedeu à exigência injusta de todo mundo que convivia com você sobre as coisas que você precisava ser nas expectativas deles? Olha, gente, que chatice isso. E quem não cede, né? Quem nunca cedeu? Quem nunca se perdeu de si para atender as expectativas dos outros, que atire a primeira pedra, né? Ingrid, Blanca, sejam todas bem-vindas. Dirciane, Lúcia Dirciane, Ivone já. Então sejam todas bem-vindas. Vocês estão entendendo, gente, a importância disso? Deixa eu contar um segredinho para vocês. A gente passa a vida inteira tentando atender expectativas para ser amados, né? Mentira o que eu tô falando? Quem discorda de mim? Ou diz aí, é verdade. A gente é covarde, né? E quem não é, como eu disse, que atire a primeira pedra, né? Porque a gente precisa se sentir amado, aceito, aprovado. A gente precisa se sentir incluído, né? Verdade, né, Ana? A gente tem essa necessidade de se sentir acolhido. E quando a gente diz um não, as pessoas não gostam muito da gente, né? Aí é
crítica atrás de crítica, o pessoal tentando mudar a gente porque a gente não pode ser assim, porque senão ninguém vai gostar de você, porque você vai ser sozinho. Eu cresci ouvindo uma frase, não sei se vocês ouviram essa também, mas você tem que ajudar todo mundo, você tem que fazer as coisas pelas pessoas, porque se você não fizer agora, amanhã você vai precisar. Já era uma praga, né, parecia. Você vai precisar e aí ninguém vai querer fazer por você. Então, ou você faz agora, ou amanhã você vai se dar mal sozinho, não vai ter ninguém para te estender a mão. Olha a ameaça, gente. Olha como é espiritual isso, né? Como é uma coisa assim tão sagrada, tão boa, como que a gente aprende as coisas, né? E aí a ameaça é tão forte que você já fraqueja, né? Já bambeia. Fala, caramba, eu vou precisar e aí não vai ter ninguém. Então eu tenho que falar sempre sim. Toda vez que eu ouvir uma necessidade, eu tenho que atender, mesmo que eu não tenha. Mesmo que eu não tenha, eu tenho que me virar para ajudar o outro, né? Ele tomou uma decisão, ele se colocou ali naquele buraco, mas eu tenho que tirar ele de lá, porque senão amanhã quem vai estar no buraco sou eu. Porque alguém já decidiu que eu vou cair naquele mesmo buraco e a hora que eu precisar não vai ter ninguém para me ajudar. Vocês percebem, gente, assim, o terrorismo que é feito com a gente desde criança? Vocês estão entendendo? Vocês estão se identificando com isso que eu tô falando? Conta aí, quantas bobagens mais vocês também ouviram, né? Além dessa que eu acabei de trazer. Adriana, querida, seja bem-vinda, saudade de vocês. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto vocês vão me contando aí as frases ameaçadoras que vocês já ouviram aí na infância de vocês. Que se vocês não fizessem, se vocês não cedessem, amanhã o jogo ia virar e aí você ia se dar mal. Ninguém lembra de nada? Traz aí, a hora que vocês forem lembrando, vocês vão colocando aí as bobagens que vocês ouviram. E aí, olha só, chega lá no final do ano, né, na virada do ano, né, quando a gente sai lá dia 30, 31 pro dia 1º, o pessoal faz um monte de simpatia, né, a simpatia da lua, as 7 ondinhas, eu não sei o quê, faz um monte de simpatia, porque aquilo vai trazer prosperidade. Tudo mentira. Não vai trazer prosperidade nenhuma. Sabe por quê? Porque você está cheio de crenças limitantes em relação à prosperidade. Que é a mesma, incorre nesse mesmo problema aqui que eu falei pra vocês, das crenças que você ouviu desde criança. Dinheiro só traz discórdia. Não é verdade? Então pode pular 7 ondas, guardar não sei quantos caroços de uva, de romã na sua carteira, trevo de 4 folhas. Você pode fazer tudo o que você quiser. Porque a gente, não adianta a gente querer uma coisa que não é compatível com a nossa energia. Vocês estão percebendo isso? Você não tem, como eu já disse na live anterior, você não tem aquilo que você quer. Você tem aquilo que você é na sua energia. Nós somos energias. E o universo só traz mais daquilo que a gente tem. Então pode esperar tudo para 2023. Se você não mudar, se você não transformar a sua energia, não vai acontecer nada. Isaura, seja bem-vinda. Vocês estão percebendo, gente? E sabe o que é isso? É assumir responsabilidade. É autorresponsabilidade. Não adianta você ficar aqui ó, esperando dar a meia-noite, a 0 hora do dia 1º de janeiro, fazer todas as simpatias que você conhece, ficar lá fazendo a sua oração, tudo bonitinho. É legal, né? Abre-se um portal, você tá ali se conectando. Só que como é que é a sua atitude no resto do ano? O que você tá levando daqui pra lá? O que vai mudar em você? Porque você fez a sua oração, porque você pulou suas 7 ondinhas, porque você fez todas as simpatias que você conhecia. O que vai mudar na sua atitude? Porque o que traz o novo para você é a sua atitude. Não é um milagre. O milagre não acontece sem ação da sua parte. Você tem que estar conectado com aquela energia daquilo que você espera como um milagre. Senão não vem. Pode até vir, você não vai nem reconhecer, porque você está fechado, você está ali totalmente envolvido com aquelas crenças negativas.
Vocês estão entendendo? Então, o que eu tenho que pensar? Para que eu tenho que me abrir no ano de 2023, que estará sob influência do 7? Não vale mais os meus antigos, obsoletos comportamentos. Tá? Tudo aquilo que eu pratico, que é improdutivo, tudo aquilo que eu aceitei para minha vida, que não me leva para lugar nenhum, não será mais admitido sob influência da frequência 7. Vocês estão entendendo? Camila, querida, seja bem-vinda. Então não cabe mais tudo aquilo que não funciona, não cabe mais superficialidade, não cabe mais relacionamentos superficiais, não cabe mais atitudes sem porquê, sem embasamento, porque alguém falou que eu tinha que fazer. Uma coisa que vocês, todo mundo tem o costume de falar, eu acho, na minha opinião, isso será inadmissível sob influência de um 7. Ou você sabe ou você não sabe. Ou é assim ou não é. Então é 880 sobre o 7. Você tem conhecimento ou você não tem? Então você vai ser desmoralizado se você vier com eu acho, não sei. Não tem mais tempo, porque depois do 7 vem o 8, que é o ano de colheita. Não tem mais tempo para você ficar em cima do muro. Nos relacionamentos, o que esse 7 vai pedir? Avalia o seu relacionamento. Para onde esse relacionamento está te levando? Que troca está acontecendo? O que você pode aprender com o outro? Mas para isso, você tem que primeiramente se conhecer. Você tem que aceitar o outro como ele é. Na natureza dele, o que ele tem para te oferecer? Você está de acordo com isso? Não adianta você querer mudar o outro, não adianta você querer ficar esperando o milagre. Vai ter que haver um encontro de almas. Lembra que eu falei para vocês? 7 é profundidade. Se estamos falando de relacionamentos, profundidade nesses relacionamentos. A gente só vê relacionamento ultimamente superficial. As pessoas não querem mais compromisso com ninguém quer mais saber de nada, né? Vai lá, fica uma noite, né? Faz o que tem que fazer, no outro dia não quer mais saber. Um monte de gente tendo filho para segurar relacionamento. Gente, é hora de ser seletivo. O que o 7 é? Seletivo. Então começa a selecionar. Desde tudo. Até as pessoas que servem para estar na sua vida junto nessa caminhada e não as que não servem. Separa o joio do trigo. Não é porque você tem um monte de gente ao teu redor que essas pessoas estão te ajudando com alguma coisa. Muitas vezes elas só estão te atrapalhando. Tá nos relacionamentos? Avalia esse relacionamento. Se a gente falar de relacionamento, avalia. Como é que tá os seus relacionamentos? Qual é a qualidade desses relacionamentos? Avalia suas amizades. O que essas pessoas agregam na sua vida? O que você aprende com elas? Qual é a troca que existe? Então, tudo que tiver relacionado com as suas interações, os seus relacionamentos interpessoais, avalia o que essas pessoas agregam ou não agregam na sua vida. E aquelas que não agregam mais, aprende a se separar delas. Gente, lembra que eu falei pra vocês? Tudo no mundo é energia. Todos nós somos energias. Não adianta eu colocar um monte de gente do meu lado sem nenhuma qualidade, porque essa falta de qualidade delas vai interferir na minha energia. Então, eu não sei vocês, tem gente que gosta de, fazer amizade com todo mundo, trazer todo mundo para dentro de casa, né, e compartilhar a vida com todo mundo, falar dos seus projetos, da sua vida pessoal para todo mundo. Eu nunca fui assim. Mesmo antes, quando eu não tinha o conhecimento da consequência disso, eu sempre fui muito seletiva. Sempre preferi ter poucos amigos, mas amigos que realmente fossem leais, amigos que tivessem algo para me transmitir, pessoas com quem eu pudesse trocar informações e crescer, evoluir, porque é para isso que a gente está aqui.
né? Mesmo as pessoas, não tô falando que, nossa, eu só podia me relacionar com pessoas sábias, intelectuais, não. Até as pessoas que levam a vida assim, de uma forma mais descontraída, tinham muito a agregar, mesmo que elas não tivessem, nossa, um conhecimento tão profundo, mas que elas tivessem uma energia boa, né, agradável, alegre, feliz, não a custas de artifícios, né, como acontece hoje em dia, né, mas que elas realmente tivessem essa energia boa, que pudesse agregar e influenciar positivamente a minha vida, já estava valendo. Ela não precisava vir com um caminhão de informação, de conteúdo para agregar na minha vida. Não, ela podia ser diferente. Mas que pelo menos ela influenciasse positivamente a minha vida com a energia delas. E aí, quanta gente você traz para dentro da sua casa, quanta gente você mantém ao seu entorno, que você sabe que são pessoas falsas, que são pessoas desagradáveis, que chegam só para sugar a sua energia e você continua mantendo. Já parou para pensar nisso? Sabe que esses dias eu tava falando atendendo uma cliente e ela falou para mim assim: nossa, Tânia, eu percebo que minha mãe, olha gente, até a mãe, às vezes a gente tem que dar um puxãozinho de orelha, né, e separar essas energias, né, não se deixar influenciar, porque até as mães, porque são seres humanos, né, gente? A gente fantasia o papel de mãe, de pai, de avós, enfim, o que eles tinham que ser, representar, fazer por nós, mas eles são seres humanos e às vezes eles estão numa energia bem negativa. Ela fala assim: Tânia, minha mãe não fica feliz com nada do que eu faço, do que eu conquisto. Ela chega na minha casa, se eu tiver comprado, no caso dela, tinha comprado, que eu me lembro, ela me falou que o esposo tinha comprado uma churrasqueira grande e tal, né, colocou uma churrasqueira bacana lá na casa dela, e a mãe chegou e falou assim: mas vocês nem fazem churrasco? Para que uma churrasqueira desse tamanho? E começou a criticar tanto a questão da compra da churrasqueira, que ela ficou para baixo. Uma coisa que era para ela se sentir feliz, ela começou a ficar mal com aquilo. Nossa, mas tanto dinheiro gasto com isso daí que vocês nem vão usar. Gente, quantas pessoas vocês têm ao lado de vocês, que vocês vão cultivando, que vocês acham que vocês têm obrigação de conviver, de ouvir, de até absorver aquilo que elas falam, e não tem coragem de separar, de afastar, de selecionar quem vai entrar, quem vai falar, quem não vai. Quem consegue fazer isso? Né? Então lembra que eu falei? Não adianta você esperar tudo novo no próximo ano se você mantém tudo igual. Então quem tem coragem de falar: opa, peraí, ou você vai ficar feliz pela minha conquista, ou então não faça comentário nenhum. Se você não está satisfeito, não gostou da minha conquista, aquilo que eu quis fazer com o meu dinheiro, com os meus recursos, porque eu gosto, então, por favor, veja aí como é que você vai lidar com isso, porque eu não vou aceitar. E quanta covardia a gente tem, né? Porque a gente não quer magoar ninguém. Ai, mas se eu falar isso pra mãe... Não, você não precisa falar dessa forma. Eu sou mais objetiva, né? Se você tem um jeitinho mais legalzinho de falar, legal. Se você conseguir convencer a pessoa por outro meio que ela não deve baixar sua energia, que ela não deve minar as suas conquistas, a sua alegria de ter conquistado algo, maravilha. Ou se você já é mais objetivo como eu, você tem coragem de falar: opa, peraí, tá feliz não? Não gostei da sua atitude. Se você não é capaz de ficar feliz por mim, pela minha conquista, ó, quietinho. Mas as pessoas só vão te respeitar quando você se respeitar. Né? Aí você vai querer também isso pro próximo ano, não vai? Que as pessoas tenham mais respeito e consideração por você. E aí, qual é o respeito e a consideração que você tem por você quando você deixa as pessoas falarem o que quiserem, minarem os teus planos, a tua alegria, as tuas conquistas, e não sabe colocar cada uma delas no lugar? Ivânia, eu gosto do teu trabalho porque você é verdadeira. Obrigada, querida. É porque eu aprendi, né? Já era da minha natureza. Eu sempre fui muito criticada desde criança porque já estava em mim.
né? De ser sincero. Opa, não concordo. E aí, gente, esse ponto que a Ivânia trouxe é muito importante pra gente expandir um pouco mais, né? Nós temos tempo, temos live até o dia 20, então dá pra gente focar um pouco mais em cada um dos temas que vão surgindo aí com as nossas lives, né? Estamos lá focado nessa virada de ano, na energia do 7, mas tem um monte de coisa que envolve, né? E esse ponto que ela trouxe, né, de ser verdadeiro. Isso é importante porque uma coisa que a gente estava falando um pouquinho lá no início, um pouquinho atrás, né? Ou no início da nossa live. Quanto a gente não se perde da nossa essência para atender às expectativas dos outros, né? Então essa questão de você ser sincero. Não estamos falando aqui de ser grosseiro, tá? Que as pessoas confundem muito. Você, eu sou sincero, o que eu tiver que falar, eu falo na cara, eu falo mesmo. Ops! Você tem que falar suas verdades quando isso envolve o teu espaço, as tuas decisões, quando envolve a tua natureza, que as pessoas desejam mudar, quando envolve os teus planos pessoais. Agora, chegar nas pessoas e falar, ai, porque eu falo mesmo, ai, porque você é isso, você é aquilo, você só tá julgando o outro, você só tá criticando o outro e não tá agregando nada. Tá? Então saibam separar o que é ser sincero, o que é ser grosseiro, inconveniente, sem filtro. Porque aí você só vai arrumar confusão. Então não é essa a intenção, né? O ser verdadeiro as pessoas só vêm com um monte de crenças lá que elas cultivam e querem impor isso pra você. Opa, desculpa. Não condiz com a minha verdade. Eu não penso assim, eu não vejo dessa forma. Então você me desculpa discordar, você tem todo o direito de ser como você é. Maravilha! Só que, como não condiz com a minha verdade, eu serei diferente. Aí a pessoa vai ficar magoada, vai ficar assustada, vai falar que você, né? Foi o que aconteceu comigo, que eu sempre compartilho aí com os meus alunos e tudo, né? Nos cursos que eu dou. Uma personalidade 8. Né? Então, a questão do discernimento começou muito cedo, eu sempre fui muito madura, né? Até as minhas tias, toda a minha família, elas me davam muitas responsabilidades, porque elas acreditavam que eu tinha essa capacidade, esse discernimento para entender as coisas, para fazer as coisas, para resolver as coisas, para cuidar de coisas, desde pequena. Mas isso era da minha natureza, não era só assumir responsabilidade, eu sempre fui muito questionadora. Então tinha o lado bom para elas, conveniente, digamos assim, né? Porque você pode confiar determinadas coisas a esta criança, a esta jovem, porque ela vai dar conta. Só que o lado que desafiava, né? Que não aceitava também uma série de coisas, que também é compatível com essa maturidade precoce aí ninguém aceitava. Então, muito eu tive que lutar para fazer valer a minha vontade, né, sobre aquilo que me dizia respeito. Agora, eu tinha essa personalidade mais forte. E quem tem, né, quem mais tem aí uma personalidade forte, que já ouviu aí muito que você é ruim, que você é uma pessoa ruim, que você tem um gênio ruim, não era mais uma personalidade forte, né? A hora que você desafia muitas pessoas, aí você passa a ser ruim. Então, assim, eu tinha eu e mais algumas, a família é muito grande, então umas mais, assim, de um temperamento mais emocional, mais sensível, outras mais racionais, mais exigentes, mais críticas, mais desafiadoras, né? Então o grupinho mais desafiador, então recebia diversos apelidos, né? São tudo umas jararacas, são brava, são, né, isso, aquilo. Quem mais se identifica aí? E aí é assim, quando você desafia, tem as pessoas que estão, né, na hierarquia, né, os pais, os adultos, enfim, que vão tentar te pressionar. Não, você não pode, aqui quem manda sou eu. Aqui você vai fazer o que eu quero. E aí, se você não tem essa personalidade forte para defender os seus princípios, os seus argumentos, a sua crença, né, a forma como você vê aquelas situações e confrontar, o que vai acontecer? Para ser aceita, para não gerar confusão, para não gerar conflito, o que você vai fazendo? Você vai baixando a guarda, cedendo, se submetendo.
E aí você vai crescendo assim. Quando chega lá na frente, você começa a se frustrar com aquilo que você se tornou. Né? Os meus alunos aí sabem, né? Às vezes a gente encontra aí muita gente que é 3, que tem uma personalidade que é espontânea, que é criativa, que é alegre, despojada, que faz amizade com todo mundo, e isso está extremamente reprimido. Por quê? Quanto ela não ouviu lá na infância dela? Você é menina, você tem que se comportar, você não pode sair falando com todo mundo, você não pode fazer determinada coisa, ou ri mais baixo, porque tá muito exagerado. Não faça isso, não faça aquilo, fica chamando a atenção. Então, quanto 3 a gente não pega aí, que sofre de depressão, né? E aí quando você começa a resgatar um pouquinho dessa natureza que tinha lá, né, na infância, quando era mais jovem, e começa a recordar o quanto essa pessoa foi oprimida, censurada. E ela se perdeu totalmente porque ela não podia ser como é, porque as pessoas criticavam aquela maneira dela ser e ela cedeu. Aí quando ela cede, ela se perde de si. E aí não adianta você esperar que as coisas aconteçam todas diferentes no próximo ano se você não sabe nem quem você é e para onde você vai. Então eu falei aqui dessas pessoas que eram mais alegres, mais espontâneas, que perderam, né, essa alegria de viver, que se perderam aí da sua natureza criativa, espontânea, alegre, né, amigável, sociável. Se perderam de tudo isso porque já começou lá, né, com a família, que você é menina, você é isso, ou então até você é menino ou menos e tal. Você não pode ser alegre, você não pode ser espontâneo porque você está querendo chamar muita atenção. Aí você vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. Cadê a alegria de viver? Porque não pode ser quem é. Esse é um aspecto. Outro, que foi no meu caso, algumas pessoas que eu conheço, que tem a personalidade mais forte, que você desafia, que você questiona, que você não cede. Aí o pessoal, né, bate, até você perder a força pra se dobrar. Então, quanta gente também, né? Eu preferi brigar a vida inteira aí até eu ter a minha independência. Mas tem gente que cansa, né, de brigar tanto e acaba cedendo. E aí quando cede, poxa, perde toda aquela determinação, aquela força, aquela energia que tinha, aquela proatividade toda. Por quê? Porque todo mundo disse que ela tem que ser menos, que ela não pode transcender, porque existe uma hierarquia, porque lá quem manda são eles e tudo mais. Gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então, só quero ressaltar que as nossas experiências, muitas vezes, nos desviam da nossa essência, da nossa natureza. É essa característica que, como eu já disse, né, a gente nasce feito. Lógico que a gente vai aprimorando, né, com o passar dos anos, com as experiências, com as lições e tudo mais, a gente vai aprimorando. Tanto os nossos aspectos positivos quanto os negativos. Vamos descobrindo potencialidades, vamos percebendo deficiências, né, que a gente tem aí que suprir. Vamos percebendo que certas coisas também em nós são excessivas e a gente tem que fazer lá um contraponto. A gente vai aprendendo, mas a gente não deve sair da nossa natureza, porque senão não vai dar certo. Já tem um acordo, como eu falei, tem um acordo espiritual já pré-estabelecido. Você não veio como você é à toa. E aí se você muda, você saiu totalmente daquilo que você tinha para deixar de contribuição. Você não veio daquela forma à toa. As pessoas tinham, a gente não veio só aprender, a gente também veio ensinar. E aí, a partir do momento que você muda para que seja mais conveniente para as outras pessoas, para que evite conflito, para que elas também mantenham-se lá, né, na zona de conforto, sem que você as desafie. Quando você faz tudo isso para atender os outros, cadê você? Acho que para as pessoas é ainda mais chocante quando você é boazinha e começa a falar não e coloca limites. A gente falou disso na semana passada. Né? Por que eu fico falando sim, 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 sim? E no começo da live também falamos. Para ter aprovação, para ser a boazinha, para ser amada, para ser aceita, para todo mundo falar bem de mim. Sabe por quê? Porque a gente é sem vergonha, covarde.
Porque a gente não pode, a gente é tão frágil que a gente não pode ouvir uma crítica, né? Ai, o fulano tá de cara virada pra mim porque eu falei uma coisa que ele não gostou. Ah, gente, fala sério. A gente tá lidando aqui com criança mimada o tempo inteiro. Um monte de adulto mimado que não pode ser contrariado. Que eu não posso falar não. Que eu não posso discordar da opinião dele. E eu sou mais mimado ainda que se ele estiver chateadinho comigo, eu fico lá, toda borocochô também, achando que, ai, fiz errado. Eu não fiz errado. Eu só coloquei a minha opinião que é diferente da dele. Eu só disse um não porque eu estou me respeitando, porque eu sei que eu não tenho condições de fazer o que ele quer que eu faça por ele. Lembra que a gente falou na outra? Não adianta eu descobrir um santo para cobrir o outro, porque aí vai ficar faltando aqui e aí eu vou ter que responsabilizar alguém por aquilo que eu não fiz por mim, que agora eu tô precisando, já que eu tava fazendo pelo outro, agora alguém vai ter que fazer por mim. Então é uma troca de um monte de nada, porque se eu não tenho nem pra mim, como é que eu vou dar pro outro? Então não tô falando que as pessoas têm que ser egoístas, individualistas, não é nada disso, só que primeiro eu tenho que cultivar em mim. Porque se não for pra transbordar, se eu não tiver pra dar e aquilo não me fazer falta, o que vai acabar acontecendo? Eu vou dar o que eu não tenho, vai faltar aqui e eu vou ter que cobrar de alguém. Então eu tenho que dar aquilo que eu já tenho de sobra. E para isso eu tenho que cuidar de mim. Onde é que eu vou arrumar esses recursos? O que eu vou fazer por mim para que eu tenha, para que eu possa dar? 10 minutinhos, né? Então vamos lá, gente. Investir em si primeiro. Tá? Não adianta eu querer que no ano novo, Senhor, faça um milagre, que as pessoas me considerem, que elas me amem, que elas me respeitem, porque eu tô cansada de sofrer por amor, porque eu tô cansada de sofrer com os abusos que eu recebo da minha família, eu tô cansada de fazer para todo mundo e ninguém fazer por mim. Senhor, olha para mim, me dá uma oportunidade. Fica pedindo para Deus, e você, como é que você se trata? Quanto você não cede para que as pessoas gostem de você? Quanto você não tira de você para dar para os outros sem ter? Pior é isso, sem ter. Quanto você não se respeita, né? Você não respeita seus limites, porque se você falar não posso, não vou, não tenho tempo, porque eu decidi que eu vou fazer alguma coisa por mim hoje, né? Hoje eu não quero atender o seu telefone, tá? Você me liga 7 vezes por dia com seus problemas e hoje eu bloqueei você. Não vou atender nenhum chamado seu, porque hoje eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu decidi que hoje eu quero paz na minha mente. Tô precisando de paz, tô sobrecarregada e hoje eu vou fazer alguma coisa por mim, não vou atender o seu telefone. Quem tem coragem de fazer isso? Ninguém. Então não adianta, vai virar o ano e você vai continuar sendo abusada, você vai continuar carregando o problema dos outros. Sabe por quê também? Porque você acha que você é a melhor zona que todo mundo. Você consegue resolver tudo, você dá conta de tudo isso, ó. Você ganha uns pontinhos lá com os outros. Só que esses pontinhos, você paga caro por eles. Você quer fazer de tudo para todo mundo, não tá fazendo nada por você e depois a conta vem. Fica aí se sobrecarregando para falar para os outros. Ai, nossa, que boa filha ela é, né? Nossa, quanto ela faz por aquele pai, quanto ela faz por aquela mãe. O relacionamento pessoal dela lá, do afetivo lá com o marido dela, com a esposa, enfim, né? Porque não é só pra mulher, né, que a gente fala, é pra todo mundo, porque os homens também fazem isso, né? Estraga o relacionamento pessoal, por quê? Porque vive lá como se fosse a mãe, o pai dos seus pais. Nós tivemos aí a Black Friday, nós tivemos promoção de numeroterapia e veio um monte de casos assim. Gente, não, imagina, não é expor, não é nada. É para vocês entenderem que isso é muito frequente. Acontece com todo mundo. Em toda família tem a inversão de papéis. Chega um determinado momento que os pais
colocam nos filhos a responsabilidade pelas consequências dos atos deles, das escolhas deles. E aí o filho tem que ficar resolvendo tudo, porque senão vai dar ruim. Só que aí o filho, para provar que ele é bom, uma boa pessoa, ou então ouviu crítica a vida inteira, né? Porque tem aquela história também de, ai, a ovelha negra da família que mais faz. Todo mundo adora contar isso, né? Ai, eu era considerada ovelha negra da família, mas se não for eu para resolver as coisas, ninguém resolve. Você tá competindo, criatura. Você tá ali, ó, tentando provar uma falta de amor, de aprovação. Você tá ali inconscientemente tentando dizer que você não era ovelha negra da família, que você não era ruim, que você não era isso, que você não era aquilo. Você tá tentando provar para um monte de gente que te criticou lá atrás que você é capaz, que você é competente, que você pode, que você tomou a decisão certa, que você estava certa naquilo que você estava fazendo. Só que olha a custa de quê? Se sobrecarregando, resolvendo tudo para todo mundo, deixando sua vida para trás. Alguém mais se identifica com isso? Que tá lá, ó, carregando pai e mãe nas costas pelas decisões que eles tomaram. Né? Às vezes tem mais irmãos, ninguém cuida porque você quem sabe resolver tudo. Porque você tem a disponibilidade. Não é que você tem a disponibilidade, é que você tá abrindo mão de um monte de coisa sua, da tua vida, para resolver dos outros, para continuar ganhando aplauso. Só que esse aplauso cobra. Uma hora essa conta chega, como eu disse, e aí você se dá conta de que, ó, dancei. A minha vida parou, a minha vida travou. Falei para as minhas clientes, minhas consulentes, nesta última semana, para várias, né, e vou falar aqui para vocês também. A linha da vida segue para frente. Né, eu aprendi isso também a duras custas. É para frente. Cada vez que você volta, que você retrocede para cuidar de adultos lá atrás que tomaram as suas decisões, que se colocaram onde se colocaram, que têm responsabilidade sobre o que fizeram, você não segue para frente, você volta. Você retrocede, sua vida fica estagnada, porque você está cuidando de coisas que não são suas. Então não tem como ir para frente, não tem como crescer, não tem como evoluir, porque você está estagnado, você está parado, você está travado cuidando do passado, cuidando das coisas de pessoas que tinham que se responsabilizar por si mesmas. Ai, mas é meu pai, ai, mas é minha mãe, mas se eu não resolver, ninguém vai resolver. Ai, mas se eu não for e fizer, vai dar M, né? Vão fazer errado e aí eu vou ter que consertar, o problema vai ser maior. Será? Você deu essa autonomia para as pessoas fazerem? Você já permitiu que as pessoas fossem lá, então, e errassem e assumissem as consequências dos erros delas? Não, né? Você quer salvar o mundo. Você está salvando o mundo e a sua vida aqui, ó, afundando. Teu barco tá afundando. Então é legal a gente ser generoso, a gente fazer as coisas pelos outros, mas eu não sou responsável pelas atitudes, pelas escolhas, né, as decisões dos outros. O que tiver dentro das minhas possibilidades, maravilha, mas eu não vou me sacrificar. Todo mundo acha lindo o sacrifício, porque é sagrado, é divino, é uma coisa tão boa que te aproxima de Deus. Quanto mais você dá, mais próximo do Rei dos Céus você chega e tudo mais. E aí, deixa eu te falar, sacrificou, dançou. Ninguém vai repor o que você está sacrificando. E você vai ter que correr atrás do prejuízo. É isso que você quer? É essa a decisão que você vai tomar? Então para pensar todas as bobagens que você fez até hoje, porque senão o ano novo vai chegar e vai ficar tudo igual. Não vai mudar nada. Vai deixar esse pai e essa mãe assumirem responsabilidade pelas escolhas que eles fizeram? Vai aprender a dividir com os irmãos? Porque você resolve tudo. Sabe por que ninguém ajuda em nada? Porque se não for você, ninguém vai fazer. Porque eles já sabem que tem quem faça. O pai e a mãe podem fazer besteira.
porque depois vai ter você, fulana, fulano, para resolver. Os irmãos não vão ajudar porque você está disponível. Vai continuar carregando esse peso aí, com um monte de peso aqui, você vai a 10 por hora. Você tá lá com um baita de um carrão, chega a 200 por hora, mas você anda a 10. Porque tá pesado, tá amarrado. Não é verdade? Ai, mas, né? Como é que eu vou? Imagina, né? Eu honro meu pai e minha mãe, eu sou grata porque eles me deram a vida, eu nunca vou pagar por isso. Não vai mesmo? Não vai. Mas quando eles te tiveram, não era à custa do teu sacrifício. Foi uma decisão que eles tomaram. Então, o que eu puder ajudar, o que estiver dentro das minhas possibilidades, maravilha. Agora, se isso me gera sofrimento, atraso, se eu não posso crescer, se eu não posso evoluir, que tipo de amor é esse? Vocês estão percebendo, gente? A gente precisa parar de fantasiar o papel de mãe, de pai e de filho. A gente precisa parar de romantizar o sacrifício. Tá? Precisa parar de inverter os papéis. Se eu quero prosperar, se eu quero evoluir, se eu quero ir pra frente, eu tenho que deixar cada um com a sua responsabilidade. Eu tenho que crescer, me fortalecer aqui para aquilo que eu puder doar não me faça falta. Para aquilo que eu der, né, aquilo que eu me dedicar, não vá atrapalhar algo que era importante para mim, porque depois eu vou ficar frustrada e uma hora eu vou cobrar. E eu vou me frustrar, e eu não vou estar feliz, eu não vou alcançar autorrealização. Então não adianta você fingir que tá tudo bem. Não adianta você fazer para ter aplausos. Tá, gente? Tudo isso, vejam bem, a gente tá lá, às vezes, saiu, né, do 2023, do 7. Não, isso tudo é reflexão. Tudo isso é analisar o que a gente fez até aqui. E tem muito mais ainda pra gente analisar. Vai ter muito mais coisas que a gente vai falar até o dia 20, hein? Tá? O que é o 7? Reflexão. Onde eu tô, onde eu me coloquei, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que mudar. Aonde é que eu vou arrumar aí o conhecimento, a luz que me falta para que eu possa estabelecer novos princípios, novos caminhos para mim. E lembra que eu falei? Estamos saindo dessa energia do 6, né? Dessa fragilidade emocional toda. Agora, é agir com a razão. Aonde eu cheguei com isso? O que tá certo e o que tá errado? O que eu devo manter, o que eu não devo? Tem perguntas aí, gente, que eu vou falando. Lembra que eu falei pra vocês, se vocês não mandam as perguntinhas aí, eu vou embora, eu engato aqui, ó, e vou embora. Faz sentido isso pra vocês, gente? Não tem como eu ir pra frente, não tem como eu esperar nada novo se eu não parar pra refletir, pra pensar aonde é que eu tô. Pra parar pra pensar que com esses mesmos padrões, com essas mesmas crenças, com essas mesmas atitudes, eu só vou ter mais do mesmo. Eu não vou chegar a lugar nenhum fazendo as mesmas coisas. Quer dizer, vou me manter onde eu já tô. Vocês estão entendendo, gente, o que é esse 7 que chega em 2023? É o momento de parar para pensar, para se conhecer. Quem sou eu? Onde eu me trouxe até o momento com as atitudes e com as escolhas que eu fiz. Precisa mudar? Identificou que tem muita coisa errada que não tá te trazendo felicidade? Não é a virada do ano novo que vai trazer um resultado diferente para você, que vai mudar tudo na sua vida. É a sua postura. É a sua atitude. É a reversão dessas crenças. Mudança de hábito, mudança de crença. Estão percebendo? As pessoas vão te respeitar o ano que vem? Só se você se respeitar agora.
Você vai alcançar mais prosperidade no ano que vem? Só se você decidir caminhar para frente, soltar tudo isso que te atrapalha, tudo isso que é peso que você carrega e que atrasa totalmente a sua trajetória. Os meus relacionamentos vão dar certo em 2023? Sim. Se eu quero amor, primeiro eu tenho que sentir amor. Meu amor primeiro é por quem? Por mim. Se eu não me amo, se eu não sou uma referência da forma como eu quero ser tratada, o outro vai fazer o que quiser comigo. Vai entrar, vai abusar, vai jogar fora a hora que bem entender. Por quê? Porque eu não me dou valor, porque eu não me respeito, porque eu não me trato bem. Porque eu me sacrifico por todo mundo e eu queria tanto estudar tal coisa, eu queria tanto desenvolver um hobby, que é uma coisa que eu gosto, lá, algo com que eu me identifico. Eu queria tanto ir para academia, eu queria tanto estudar. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, porque toda hora alguém precisa que eu faça alguma coisa, toda hora eu sou exigida em situações que acabam com o meu dinheiro, que acabam com o meu tempo e eu não consigo fazer nada para mim. Consegue, é que você optou por atender as expectativas dos outros. Vocês estão entendendo, gente? E como eu falei, desde o início, vou relacionar, né? Ano 7, 2023, ano do conhecimento, autodesenvolvimento. Vai estudar, vai promover aí uma expansão da sua consciência sobre todos os aspectos. Vai entender o seu interior. Tô focada, tô com um desafio profissional. Vai se especializar na sua área. Não tô legal por dentro, vai procurar terapia, vai procurar conhecimento. Se você acha que você não consegue sozinho, vai procurar um profissional. Eu gostaria de entender determinadas coisas, quero tirar um tempo para mim. Vai estudar. Verifica uma ferramenta aí de autoconhecimento, uma ferramenta, sei lá, de qualquer coisa com a qual você se identifica e vai estudar. Vinculado a essa questão de ano 7, 2023, ano do conhecimento, dia 21 de janeiro, nós teremos o curso de numerologia focado em descrição de personalidade, tá? 21 de janeiro, aqui em Santo André. Então, todo o pessoal aí que é da região do ABC, da Grande São Paulo, a gente vai descobrir isso aí. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu legado? Com o que eu vim contribuir? Vamos fazer esse resgate, esse autorresgate. É porque o que você já está ali na tua natureza, você já nasceu feito, você mudou porque você queria atender um monte de expectativas, você mudou porque às vezes você foi obrigado, porque você não viu outra chance, né? Você não viu como sair daquelas cobranças, daquelas críticas, daquelas exigências todas, né, que as pessoas te oprimiram o tempo inteiro. Então você acabou se perdendo de si. Vai querer resgatar isso? Gosta de numerologia? Nós temos aí curso dia 21 de janeiro. A gente vai fazer esse autorresgate. Certo? Eu não gosto muito de numerologia, gosto de outra ferramenta. Vai estudar qualquer coisa, porque esse 7 vai cobrar isso de você. Tá? Eu quero ver como é que vai ser esse pessoal que tá deprimido, que tá ansioso, que tá com crise de pânico, que tá perdido, que tá pensando em suicídio. Agora, na pressão do 7. Eu quero ver o que vai acontecer com esse pessoal. Estão entendendo que a cobrança vai ser grande, vai ser intensa. Tô vendo aqui bastante gente que está fazendo o curso de psicologia transpessoal. Parabéns, vocês estão no caminho certo, né? Nessa busca por conhecimento, diversas ferramentas esse curso oferece. Então veja com qual você se identifica e se aprofunda, porque todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo vai ser cobrado no ano 7. Pessoal que, né, do lado profissional, tudo aquilo que você teve chance de se especializar, de estudar sobre a sua profissão e que você não fez agora vai ser cobrado, tá? Ou você corre atrás do prejuízo ou vai perder o emprego para outra pessoa que tenha mais conhecimento que você.
em relação ao seu conhecimento sobre o eu, né, o seu eu interior, ou você vai se compreender, vai buscar suas respostas, você vai ver quem é você, para onde você vai, né, qual é o seu plano, estruturar isso, embasar isso, ou você vai ficar ruim. O 7 vai fazer essa cobrança, chegou o momento. Né? O que você aprendeu até aqui? É hora de mostrar esses resultados, né? De se estabilizar dentro de todas as lições que a gente vivenciou nesses anos anteriores. Tá? Não aprendi nada, não fui atrás de nada, fiquei lá, ó, de férias na vida até o momento. Agora vai ser cobrado. O que eu tenho para apresentar? Tá joia, pessoal? Vou encerrando por aqui, para não ficar muito grande, né, a nossa live, para poder salvar, deixar aí para vocês. Então, gente, entendam a importância do autoconhecimento, do desenvolvimento, né, dessas descobertas que a gente tinha que ter feito no decorrer aí dessa trajetória, para chegar no ano 7 já mostrar resultado. Opa, agora eu entendi, né? Acendeu aqui a lâmpada, agora eu sei, vou refazer aqui o meu caminho, vou fazer um plano melhor para o lugar onde eu quero chegar, né? Agora eu tenho consciência de quem sou eu. Se você fez isso, ó, maravilha, o ano 7 vai ser maravilhoso para você. Agora, se você não fez, corre atrás, tá? Corre atrás. Ainda dá tempo para que você possa aproveitar melhor, não sofrer, né, as cobranças desse ano 7. Corre atrás o quanto antes. Se desenvolve, assume essa responsabilidade. Para de ser Maria vai com as outras. Vê o que é importante para você. Faz esse autorresgate. Tá joia, gente? Porque a gente vai ser cobrado nisso a partir do ano de 2023. Tá joia? Então, até a próxima live, né? Vamos ver aí. Eu anuncio sempre aí um dia antes ou logo cedinho, no dia que eu vou estar disponível pra gente fazer esse encontro aqui. E vou fazer o máximo possível até o dia 20, tá joia? Pra gente entender profundamente todas as exigências que virão com essa frequência 7 do próximo ano de 2023. Tá bom? Então, obrigada por todos que participaram, que deixaram aí os seus comentários. Não esquece, né, de coraçãozinho, compartilhar, porque a gente precisa compartilhar os conhecimentos que a gente tem acesso, né? Joga lá para as outras pessoas. Às vezes ela não vai aproveitar, não tá com saco, né? Mas uma que a gente conseguir conscientizar já ajuda. Porque tudo aquilo que a gente não aprende só para nós. Quando a gente se torna um ser humano melhor para nós, a gente se torna para o outro também, né? A gente aprende a se relacionar melhor também, a gente aprende a compreender o outro. Então, compartilhe esses conhecimentos. Se você acha que foi útil para você, compartilha com mais alguém, tá bom? Então, muito obrigada, uma ótima noite para todos vocês e até a próxima. E eu vou colocando aí, vão acompanhando os stories, os feeds e eu vou anunciando aí o dia que eu estarei aqui com vocês conversando, tá bom? Beijo, obrigada, gente. Fiquem com Deus, uma ótima noite.